Tem uma frase no filme A Teoria de Tudo que diz assim: não importa o quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo para você fazer e triunfar. E olha, é exatamente isso que as minhas duas convidadas de hoje fazem. Elas vão lá e criam oportunidades. Não importam o que digam, elas vão lá e fazem. Bom, o tema de hoje é Minha Vida é Quase um Filme, e é praticamente isso que acontece, e a gente vai descobrir que filme que dá hoje, hein? Muito prazer, muito bem-vindas, obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou apresentar aqui, eu tô toda orgulhosa com esse sofá de hoje, de mulheres empoderadas e poderosas. Tá aqui comigo na minha frente, Joana Henning. Falei correto o seu sobrenome? Porque nos bastidores eu tava errando muito. Então falei correto, tá tudo bem. Joana é revelação do cinema nacional. Ela começou no circo e hoje é dona da Scarlet Filmes, que é uma produtora e distribuidora de filmes. É responsável por grandes sucessos aí na telona. Você deve conhecer com certeza. E aí eu quero saber se é malabarismo na vida e no cinema. Ela vai contar já já. Rosalina Santa Cruz está aqui com a gente, obrigada, bem-vinda. Rosalina é uma lutadora, feminista e ativista dos direitos humanos, é artista, formada em assistência social, atualmente ela é professora da PUC São Paulo, é militante por um mundo sem tanta desigualdade e sua história já foi roteiro de novela, de documentários, e hoje a gente vai descobrir que filme que dá essa história toda. Meninas, me diz, a vida é um filme? Pode ser um filme, Jô? A vida pode ser um filme de ficção, né? Pode ser, às vezes. Ô, Jô, me conta, como foi sua entrada no cinema? Porque você veio do circo, né? Sim. Já estava ali com a arte na alma, mas entrada de uma mulher nessa indústria, como foi? Me conta. Bom, o cinema sempre veio para mim como uma atividade muito complexa, assim, né? Todo mundo falava, você é produtora. Eu fiz grandes eventos, eu trabalhei com turnês internacionais e festivais e tudo mais. E tinha esse mito do cinema, assim. E é engraçado porque de todos os campos da produção que eu passei, o cinema para mim é o que mais parece com circo. Porque você tem toda uma estrutura de um set de filmagens e toda uma engenharia de pessoas que se remete muito à família circense, né? Você constrói ali todas as hierarquias e todos os relacionamentos, porque quando você faz um filme, você tem uma cauda longa de criação, mas você tem poucas semanas de filmagem. Então é muito intenso e a convivência é muito intensa e um precisa muito do outro, né? Cinema é muita equipe. Então, eu me sinto super em casa. Que analogia boa, né? Trouxe cinema. isso pra sua vida do Exato. circo, então você se sente em casa. Exatamente. Você monta um picadeiro toda vez que vai fazer uma produção. O tempo todo. Rosa, dá quantos filmes a sua vida? Me conta. Eu acho que minha vida dá muitos filmes. Eu vou falar uma história da minha vida, né? Eu sou de uma família de classe média. E meu pai médico, sanitarista, morávamos na Beira-Mar, em Olinda, e eu tive uma infância e uma juventude muito livre. Meu pai nos criou com muita liberdade, nossa casa era uma casa todo movimento estudantil, e nós tínhamos tudo, né? Nós tínhamos acesso à educação, e eu tinha muito pouco contato com a pobreza, né? A pobreza, quando chegava da minha casa, era através da empregada doméstica, do pessoal, porque lá em Recife essas coisas, como aqui em São Paulo, são muito divididas, né? E meu pai, eu acho, nunca imaginou que os filhos dele fossem ser tão atingidos pela ditadura militar, né? Civil e militar. Eu tive contato e percebi como é que podia tantas brasileiras, meninas como eu, não ter acesso ao que eu tinha, o mínimo, não tinha acesso à alimentação, à comida, vestuário, a nada. E foi essa revolta que te fez E foi isso, uma assim, vida de luta, né? Mas não foi a revolta, foi mais do que isso, era assim, mesmo tendo, eu queria que todos tivessem. E pensei como é que a gente pode lutar para construir um mundo diferente, né? Mesmo correndo o risco de perder o que eu tinha, né? E fui presa e fui torturada como mulher, né?
porque as mulheres eram torturadas diferente dos homens, né? E aí outra mulher, né, que lutou e virou uma leoa, que hoje é um símbolo internacional, uma dona de casa de Olinda, minha mãe. Minha mãe lutou tanto, foi uma guerreira, uma mulher que saiu da casa, foi para o mundo, foi para a Argentina, escreveu para... Em busca desse filho desaparecido. Em busca do Fernando de Santa Cruz. Rosa, agora que você trouxe a história da sua mãe, como foi a educação dessa mãe, né? Porque você se tornou uma mulher de luta, né? Então, de toda uma família. Vocês eram em quantos irmãos? Nós éramos em 10. Em 10? Eram 10, 4 homens e 6 mulheres. E como era a educação para a mulher? Então, minha mãe nos criou assim desde muito cedo, dizendo: lugar de mulher não é em casa, bordando, costurando, esperando casar. Lugar de mulher na rua, é na faculdade, é no trabalho. E isso há quanto tempo atrás, né, Joana? Porque hoje em dia a gente fala isso, eu sou mãe de menina, então eu também tenho essa consciência de levar isso, mas a gente está falando de quantos anos atrás? Muitos anos atrás, né? 60 anos atrás. Mas é muito estranho isso ainda ser uma questão, né? Sim. Mesmo nos dias de hoje, né? Eu também fui criada por uma mãe muito forte, solteira, com 3 filhas, mulheres em casa, e ela já faleceu, mas ela tinha que lutar muito para garantir o lugar de mulher dela, né? E eu sinto que hoje eu tenho um ímpeto de fazer acontecer. Inclusive, trabalhei muito com moradores de rua, com ex-presidiários em favelas do Rio, sempre pensando aonde que a arte, qual a responsabilidade e o papel da arte na vida real, né? A nossa vida é quase um filme, mas a arte ela se relaciona diretamente à vida o tempo todo, né? Ela reproduz a vida o tempo todo nos seus mais universos possíveis, né? E aí, quando eu vejo hoje, assim, né, quando eu estou pensando em um filme, em toda a construção dessa arte que eu produzo, assim, qual é a maior responsabilidade? Eu acho que hoje a maior responsabilidade para mim, para minha empresa, inclusive a gente tem isso como premissa de trabalho, assim, como a gente tem um código que todo mundo assina com essas leis, que não criar, não ter e não reproduzir violência. Por mais que a gente tente romper barreiras, a gente está inserido numa sociedade, né, que tem questões muito antigas e que a gente foi inserida de uma maneira de que a mulher não pode levantar a voz, de que a mulher não pode isso, não pode aquilo, desde coisas tipo, senta com a perna fechadinha, senta quietinha, mulher não fala assim, mulher não fala não, né? Então a gente vem em questões de romper barreiras diariamente, né? É uma luta constante, né? E como que a gente faz isso para que as mulheres sejam mais livres e façam o que querem? O que você acha, Rosa? Então, eu sempre fui feminista, né? Não só pela ser criada por essa mãe, né? Mas também porque eu acreditei sempre que eu tinha isso, que eu tinha direito, que eu tinha liberdade. Fui muito rebelde. Eu lembro que eu fui... quando eu saí de casa, né, que saí de Olinda, fui morar no Rio, antes fui morar na Venezuela, eu falava, eu quero sair de Olinda porque eu quero transar sem casar e poder não dar satisfações da minha vida afetiva, sexual. E eu acho que transar sem casar, para mim, para minha geração, era muito importante, né? Para de vocês não, porque eu vejo já nos meus netos, não, isso aí não... Ainda bem que os tempos mudaram, né? Isso já não é uma luta, né? Mas a gente vive outras lutas, né? Lógico. Vive outras lutas, porque eu acho que o desafio de ser mulher hoje, ele continua, é que a gente vive novas batalhas, né? Mas o quão importante é a gente conversar e desconstruir algumas coisas que foram impostas para que a gente possa ser um pouco mais livre, né? Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo
E quando a gente trabalha com arte, a gente ainda tem mais uma flexibilidade, mas em alguns setores do trabalho, do mercado de trabalho, a mulher ainda sofre muito, né? Para uma posição, para ter um cargo, para ter salários, equidade salarial, é uma luta constante. E essa luta pelo mercado de trabalho foi uma luta muito importante, né? Assim, muito, na minha época, não é? Nós brigamos muito as mulheres para entrar no mercado, para não ser mais a luta da mulher de ser a rainha do lar. Nós não queríamos mais ser rainha do lar, né? Ter sua independência financeira. Independência financeira que permite isso, né? Poder separar, ter vida própria, não? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma sobrecarga. Você passa a ter a terceira jornada. E tem ainda um lugar de sobrecarga que eu vejo, que é o quanto que você precisa ultrapassar de obstáculos que necessariamente não precisavam existir. O tempo e a energia que você perde, né, para você assumir uma posição de liderança, para você ser tratada de forma justa, tanto na sua posição quanto na sua remuneração. Assim, uma das coisas que eu ouvi das mulheres que estavam no chão da fábrica, estavam tendo sucesso e tal, elas muitas vezes precisavam ter um comportamento masculino para poder ser aceita, não é de mulher. Então, elas tinham isso. E além dessa coisa, elas tinham regras muito mais rigorosas. Por exemplo, existia nas fábricas, não sei se ainda, uma chavezinha para ir ao banheiro. As mulheres tinham chavezinha para ir, mas na época era com esteira, né? E o homem não. Por quê? Porque eles diziam, o homem vai no banheiro rápido. A mulher não, ela é fofoqueira, ela demora no banheiro, ela faz xixi sentada, ela menstrua, então ela tem que ter a chavezinha para garantir que a suplente, né, tenha que ver substituí-la. Mas tem coisas singelas que estão no nosso dia a dia hoje que passam despercebidas e que, se a gente não questionar e não levantar, continuam nessa mesma cultura. Exemplo, saiu recentemente na Forbes Brasil uma matéria sobre trabalhos domésticos no mundo corporativo. Fazer um amigo secreto, pedir uma comida, anotar uma ata de reunião, e que são feitos por mulheres, né? E que as mulheres, quando questionadas e quando elas falam, não quero fazer, ou questionar, são penalizadas. E o homem não, por quê? Pela expectativa que tem de que a mulher sempre vai ceder e que sempre vai fazer esses trabalhos que são mais operacionais ou caseiros, mas ainda no ambiente corporativo. Quer dizer, pequenas coisas, né? Se a gente não der um basta, não questionar, não conversar sobre isso, não levantar essa pauta, isso acontece ao longo do dia, diversas maneiras, e está enraizado, né, na nossa sociedade. E muito até introjectado nas mulheres. Nas mulheres, exato. De ceder que o companheiro faça primeiro, como se fosse... Porque é uma luta pra gente, porque a gente nasceu inserida. E tem uma outra questão. Eu vejo, por exemplo, a diferença das gerações, né? Somos uma geração que tá caminhando para uma mudança transformadora. Mas as gerações anteriores, elas foram todas criadas nesse padrão. Então a gente tem que romper barreira o tempo todo, né? É uma luta para dizer, não, agora não. Uai, pede para alguém fazer a ata da reunião. Não, vai escrever no quadro, pede para alguém escrever, pede para alguém fazer, pedir um amigo secreto ou pedir a comida, né? Isso está tão enraizado que vai ser a mulher que vai fazer todas essas tarefas, né? Ainda hoje. A gente vê hoje na política ainda, são poucas as mulheres. Na política, nas empresas, nas posições de liderança, né? Você tem pouquíssimas mulheres. A gente está caminhando para uma mudança, né? Quando você fala de recorte de gênero, de classe, né? Quando a gente faz um recorte racial, aí também a luta é outra, né? Porque quando a gente faz um recorte de classe social, são outras batalhas. Agora, eu acho que classe social é determinante em última instância. Então, eu acho que a gente vive ainda um ambiente extremamente opressor e quando você fala dessa questão de ser mulher por si só já é mais difícil... isso deveria ser um crime, né? Porque se você for pensar na humanidade, né, em todas as questões, seja ambientais, seja sociais, seja políticas, seja de saúde mental, saúde física, a mulher que provê a vida.
né? É a mulher que provê a vida. Então, assim, vamos cuidar das nossas mulheres para que as nossas mulheres possam gerar melhores crianças, para que crianças possam gerar um mundo melhor, né? Sim. Isso deveria ser uma questão como uma alfabetização, né? Psíquica do ser humano, porque Deveria. É muito nonsense, né? E quando a gente traz os dados, o Brasil é o país que lidera números mundiais de ansiedade e depressão, e quando a gente faz um recorte de gênero, a mulher é mais da metade. E feminicídio. E se a gente e nesse recorte, se a gente vai fazendo os recortes, né? Então a gente precisa olhar isso. E hoje a Rosa trouxe um assunto sobre o acúmulo de funções, porque agora a gente trabalha, agora a gente está no mercado de trabalho, mas a gente ainda está em casa, ainda tem aquela expectativa de que a mulher é cuidadora, né? Quando a gente fala no operacional, é o cuidar da casa, é o cuidar do outro. Quando a gente fala até nas questões emocionais, é seu suporte, é seu suporte emocional, é estar ali pronta para cuidar de todo mundo. É exaustivo demais, né? Se a mulher não cuidar da sua saúde mental, se não conversar, se não procurar ferramentas de entender, de autoconhecimento, de entender, olha, tá doendo aqui, exatamente, deixa eu ir atrás, aqui tá me prejudicando, deixa eu entender o que tá acontecendo comigo, é ladeira abaixo, né? Um pratinho vai cair. E nós mulheres, não é, que temos essa carga sobre nós somos cobradas por nós mesmos, né? E por outras mulheres. Por exemplo, se você é casada e seu marido fica doente, o que se pergunta primeiro? Se ele disser, não tenho... Você não tem mulher, não? Você não tem uma mulher na sua família para cuidar de você? Agora ninguém pergunta para a mulher, você não tem marido, não, para cuidar de você? Porque nem passa pela cabeça de algum chefe que acha que o marido vai cuidar da mulher, né? Vai perguntar para ela, você não tem mãe? Você não tem uma tia que possa ficar com você, com os filhos? Né? Isso é banal, isso é normal. Hoje em dia a gente gira, eu falei de um pratinho cair, porque hoje em dia, se a gente for fazer analogia ao circo, da Joana que veio do circo, a gente gira muitos pratinhos ao mesmo tempo. A questão do autoconhecimento, se entender, é que tem dia que o pratinho vai cair. E tá tudo bem. E tem dia que a gente vai jogar ele na parede. E tem dia que acha maravilhoso. E tem dia que a gente vai pegar esse pratinho. A gente aprende que dá muito trabalho catar tudo. E consertar. Quem vai colar os caquinhos no seu prato, amor? É você. A nossa conversa, ela veio numa cronologia histórica, né? Então, se a gente entender que hoje, com esse acúmulo de tudo, se a gente não cuidar de si e não conversar, entender o momento que a gente está, uma hora a gente vai bugar, né? Eu acho assim, como professora, né? Quando eu estou dando aula, eu acho que estou aprendendo mais do que ensinando, como dizia Paulo Freire. Não é? Porque a gente aprende com a juventude, a gente aprende com a arte, a gente aprende quando a gente está aberto para o outro, não é? E eu acho que talvez isso seja a noção mais importante de como você está falando, né? E a gente usar o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente produz em articulada, assim, pelo outro. Troca, né? Troca. E como a arte é importante nessa construção social, somente nessa mudança, nessa transformação que a gente está fazendo, rompendo padrões, né? O quanto a arte é importante no posicionamento da mulher, né? Para a gente reivindicar, e não só os nossos direitos, porque quando a gente fala direito, a gente conseguiu alguma coisa, mas é direito e a liberdade. Será que a gente se sente livre? Né? A gente adquiriu alguns direitos, mas a gente é livre para poder usufruir deles? Porque liberdade, né? Talvez seja a palavra. Mas eu acho que isso é o que a gente ainda continua buscando, viu, Rosa? Porque a gente conseguiu um monte de direito. Hoje a gente é chefe de Estado, hoje a gente produz filmes internacionais, hoje a gente está na liderança das empresas, das grandes corporações. A mulher hoje, no último censo que saiu, são as protagonistas financeiras das residências. Quando a gente fala de quem está chefiando a casa, de quem está custeando, né? Ainda assim, a mulher no recorte, a maioria dos desempregados. E quando empregadas, tem os salários menores. Quer dizer, que distorção! Ou seja, a gente conseguiu o direito, mas a gente é livre para usufruir, né? Ou para receber com igualdade. Então, eu acho que está muito atual, viu? Agora também tem a liberdade de mesmo
presa a qualquer... A gente tem liberdade de sonhar, de desejar, de se rebelar. A Rosa fala de rebeldia, eu acho que esse é um lugar que é muito castrado nas mulheres, né? Eu tenho uma filha pequena e ela adora brincar de ser rebelde e eu adoro quando ela faz isso, eu dou todo espaço para isso, porque castrar a rebeldia é castrar o questionamento, né? É castrar você experimentar novos ambientes, né? Novas comunicações, novas criatividades. Porque viemos de uma criação em que o não para a mulher era, né? Era tudo não, né? Não pode, a mulher não é coisa de mulher. A Sara, né? Eu estava contando no início, né? Meu pai, porque você mãe tem uma educação, sua mãe foi muito... Minha mãe e meu pai visionária. Também. Eu acho que a gente era muito criado com muita liberdade. A nossa casa era uma casa que recebia movimento, que todo mundo ia lá. E meu pai dizia sempre isso, né? Que a gente devia ter a nossa... Ele dizia, depois ele dizia, né, que ele morreu cedo, dizendo assim, será que porque não foi comigo, porque aconteceu isso com eles? Né? Ele se sentia até culpado por nos criar com tanta liberdade, né? Jo, tem uma dúvida aqui. Eu sei que o time da produtora é quase que um time 100% feminino, certo? É 100% feminino? As diretoras, sim. As diretoras, sim, né? As lideranças, sim. Como que você promove, assim, para desenvolver soluções de economia criativa hoje para mulheres de vulnerabilidade, para inseri-las no mercado de trabalho? Então, tem um lugar do patriarcado que todas as estruturas de convivência, elas são pensadas pela rotina e pela necessidade masculina. Né? Desde os horários de trabalho, né? Ninguém monta um horário de trabalho pensando na escola do filho, sabe? No intervalo do almoço. É uma convenção ainda muito masculina. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para você ter uma inserção mais feminina no mercado de trabalho, por exemplo, na Escarlate, nós somos no escritório só mulheres. Isso não é obrigatório. Virou uma questão orgânica dentro da empresa. Aconteceu naturalmente. Mas por quê? Porque a gente tem uma tolerância em relação à rotina materna, né, de cada mãe ali. A gente tem espaço para crianças irem para o trabalho se forem preciso. A gente tem um ambiente de acolhimento e cuidado umas com as outras em relação às suas necessidades pessoais. E isso não significa necessariamente que você está quebrando a barreira do profissionalismo e entrando na vida pessoal um do outro. Não tem nada com isso. Tem a ver com você criar um ambiente receptivo às questões femininas. Seguro para a mulher, né? Seguro, que não tem assédio, que não tem agressão, que não tem violência, que não tem constrangimento, que entende a cólica, que entende a criança que acordou com dor de ouvido, que entende a mãe que precisou ir ao médico e hoje ela vai fazer um home office. Eu quero dizer que currículos para trabalhar na Escarlate agora pode mandar para a produção, você está pronta para receber, né? Que filme que te inspira a sua melhor versão como mulher? Então, o filme não é um filme que eu fiz, né? Porque eu não sou cineasta como a nossa companheira. Quem sabe agora a gente possa fazer parte de um filme. Não é mesmo? Eu fiz parte. Nem que seja no backstage, a Joana convida a gente. Eu vou falar que o filme que eu mais gosto é um filme que eu faço parte. É um dos primeiros filmes da Lúcia Murat, que é uma cineasta muito conhecida, né? E que foi minha companheira de cadeia. E a Lúcia, ela fez um filme e a gente estava no meio do filme, não tinha nome ainda, eu sou uma das 6 mulheres, é um filme feminista, né? E nos encontramos e ela disse, que bom te ver viva. Aí, título do filme, e o filme se chama Que bom te ver viva. Também com todas as circunstâncias que você relatou aqui que passou. E nós, eu e a Lúcia Murat, hoje temos mais de 75 anos e quando nos encontramos dizemos que bom, sobrevivemos. Muito bom. João, me conta quais filmes que vai estrear, me conta. A gente estreia agora em outubro, chama O Sequestro do Voo 375. Eu posso dizer que é uma das maiores produções do Brasil em termos de tamanho de produção, deu um trabalho enorme, uma equipe potencialmente feminina, direção do Marcos Baldini, que fez Bruna Surfistinha, e é um filme de um sequestro de avião que aconteceu nos anos 80,
E a gente teve que comprar um avião. Eu comprei meu primeiro avião. Eu não acredito. Que não seja o último. Melhor do que você ter um avião é ter uma amiga que tem um avião. Mesmo que pra cinema. Voa, tá? Ele foi desmontado Mas no ele caminhão. gira, né? Mas ele gira. Então a gente, para fazer as manobras do avião, a gente teve que comprar esse avião, montar numa traquitana e girar com 100 pessoas dentro. Então foi uma aventura, uma coragem. Olha o circo aí nesse set de presente. E muitas mulheres fortes tocando esse set. E a menina que começou a trabalhar com 15 anos, hein? Exatamente. Olha isso. Olha. Estamos todas ansiosas por esse filme. Eu tenho acompanhado algumas matérias que saem sobre os bastidores. Legal. Estamos todos. Vamos juntos, meninas, assistir, tá? Todo mundo dona de si. Vamos no cinema, vai sozinha. Não tem ninguém pra ir com você, chamou, não foi, vai sozinha. De dona de si, a gente tem o De Perto Lendo Normal 2, que vai de começar perto a ser... ninguém é normal. Que vai começar a ser filmado com a Suzana Pires, que é um case pra mim muito interessante, que é um filme, uma comédia feminista, e que fez a Suzana criar um instituto de empoderamento feminino. Então é um filme que deixa um legado muito bacana, assim, de inclusão de mulheres. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero entregar um presente para essas mulheres que fazem tanto pelas mulheres, pelas jovens mulheres do país, que entrega arte para a gente conseguir construir uma vida e uma sociedade com menos desigualdade. Ah, que lindas! Agora eu quero que vocês abram os presentes. Pode abrir. E o filme não vai vir? Vou! A Havaianas mandou um presente pra vocês. Ah, tá aberto do outro lado, Rosa, do outro lado. Muito bom. Aí. Muito bonito. Olha, e tem uma coisa que a gente tá. Ó, vamos ver se vocês encontram. Olha, tem uma cartinha. Olha. Temos um presente, uma carta escrita à mão para essas E mulheres. tem uma coisinha aqui também, ó. Tá vendo? Uma bolsinha. Olha, para você que tá nos acompanhando aqui na TV... Eu queria que essa bolsinha fosse cor-de-rosa. Ou roxinha. Porque você roxinha é menina. É a Por que roxa? Porque é a soma do azul com rosa. Muito Fim dessa bem! classizão de mulher. Muito bem. Esse papo não precisa terminar por aqui. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes, tá bom? E a gente continua o papo lá no YouTube, tá bem? Um abraço.